Atenção, jurados, no julgamento de hoje nós vamos analisar o caso da Luísa Mel, a defensora dos animais, com os seus possíveis crimes que se inicia o julgamento. Pessoal, antes de iniciar realmente o caso, a gente tem que explicar brevemente quem é a Luísa Mel. Ela é uma ativista, apresentadora e dona de uma ONG protetora dos animais. Ela se meteu em diversas polêmicas ao longo da sua carreira, principalmente pelo fato dela ser contra zoológico, ser contra cativeiro dos animais, até mesmo por seu cuidado próprio, o que vai em desacordo com os próprios biólogos, visto que eles defendem sim a existência de zoológicos, porque lá os animais podem ser cuidados, pode-se manter a existência de animais que estão em extinção, mas a Luísa Mel é contra. A sua última polêmica foi em relação à capivara Filó e o Agenor, no qual supostamente a Luísa Mel foi uma das pessoas que participaram para denunciar o Agenor em relação à capivara. Esse caso ainda está sendo analisado, mas a gente vai tratar dele novamente, por mais que a gente já tenha um vídeo tratando sobre, eu vou tratar novamente passando muito rápido nesse vídeo. Entretanto, o vídeo de hoje que eu quero analisar sobre a Luísa Mel é em relação a um suposto crime de invasão de propriedade com apreensão de animais e revenda desse animal, que inclusive é um animal de uma criança com autismo, que supostamente a Luísa Mel o pegou e depois revendeu para um dono de um shopping. Bom, vamos agora à análise dos casos. Bom, júri, tudo começou em 2018, quando um juiz deferiu, ou seja, ele permitiu uma busca e apreensão em um canil e na sua casa ao lado, por uma suposta denúncia de drogas, objetos de crimes e outras coisas. No caso, como vocês podem ver na própria decisão, o juiz pediu que a polícia fosse lá sem até a presença de imprensa. Entretanto, a Luísa Mel, por algum motivo, ela sabia dessa denúncia, ela entrou junto com a polícia e apreendeu nesse canil todos os animais que estavam lá e também na casa apreendeu um cachorro. Aqui já começa o primeiro ponto, pessoal, sobre a invasão de propriedade. Como que alguém pode entrar na propriedade de outro? Sendo autoridade policial por meio de um mandato, que esse é o caso da autoridade policial, durante um flagrante de delito, vamos supor, o policial flagra que alguém está vendendo droga dentro de uma casa. Nesse caso, a polícia pode invadir. E a outra hipótese é no estado de necessidade, por exemplo, para prestar socorro. Alguém está infartando, um bombeiro, um policial pode pular o muro para ajudar essa pessoa. Por outro lado, uma pessoa civil, ou seja, um cidadão do povo, só pode invadir uma casa com o mandato, só pode invadir uma casa para prestar socorro, ou seja, em um estado de necessidade. Tirando isso, é vedado a um cidadão civil a adentrar a casa de uma outra pessoa, sob pena de incorrer no crime de invasão de propriedade. Inclusive, o crime de invasão de domicílio ou de propriedade está previsto no artigo 150 do Código Penal e tem a seguinte redação: entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Ou seja, uma pessoa que invade uma casa ou as suas dependências, por exemplo, o quintal, sem autorização, está incorrendo no crime de violação de domicílio, cuja pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, pessoal, no caso em tela, a Luísa Mel, se ela entrou com o apoio da autoridade policial, primeiramente a autoridade policial está em erro. Por quê? Porque a própria decisão judicial deixou claro que só poderia entrar a autoridade policial, sem até gravações, filmagens e reportagens. Segundo ponto, a Luísa Mel, ela não é integrante do IBAMA, ela não é integrante de nenhuma coisa, ela só tem, conforme a gente disse, uma ONG. Ela só é uma ativista. Então, não tem o porquê, a Luísa Mel não tem poder nenhum para poder entrar numa casa sobre alegação de maus tratos. Se animais estão em situação de maus tratos, era para ser chamado o IBAMA. O IBAMA é o órgão responsável para cuidar de animais em estado de necessidade. A Luísa Mel, ao entrar no condomínio, de duas a uma, ou ela cometeu possivelmente o crime de invasão de propriedade do artigo 150, ou então a própria polícia deixou com que ele entrasse. De qualquer jeito, a Luísa Mel entrou junto com a polícia. A defesa que a Luísa Mel poderia argumentar nesse caso era um estado de necessidade, só que não tem como ela argumentar isso, visto que a polícia já estava lá. Não tem o porquê da Luísa Mel entrar para alegar um estado de necessidade em relação aos animais, por exemplo, para proteger os animais, para salvar, né? A gente poderia dizer que poderia ser um estado de necessidade, embora o estado de necessidade hoje em dia é mais visto em relação a pessoas, mas algumas decisões já vêm em estado de necessidade em relação aos animais. De qualquer forma, uma vez que a polícia já estava lá, era o dever da polícia pegar os animais e levá-los para o IBAMA ou qualquer órgão competente em São Paulo para cuidar de animais, não uma ONG privada da Luísa Mel. Esse erro de invadir uma propriedade, de qualquer
qualquer forma, não é muito defensável juridicamente, a não ser que a própria polícia tenha chamado a Luísa Mel para adentrar a propriedade. Bom, uma vez passada essa possível invasão de domicílio, a gente vai entrar agora na questão dos animais que foram pegos pela Luísa Mel. Por mais que, supostamente, nas palavras dela, ela pegou os animais para proteção, porque os animais estavam em estado de necessidade. Vamos lá, de qualquer forma, volto a dizer, as pessoas não podem agir com as próprias razões para exercer um direito. Se ela está vendo que animais estão em estado de necessidade, o correto é chamar a polícia. E no caso dela é pior ainda porque a polícia já estava lá. Sendo assim, ao entrar numa propriedade privada, além do suposto crime de invasão de propriedade, a Luísa Mel pode estar incorrendo ainda no crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, que diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tá? Coisa alheia móvel, pessoal, são animais. Tudo que fala coisa também se aplica aos animais. A pena do crime do artigo 155 é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Entretanto, no caso da Luísa Mel, que supostamente invadiu uma propriedade, ela não está prevista no artigo 155 do furto simples, mas sim no furto qualificado, previsto no parágrafo 4º do artigo 155, que diz: a pena de reclusão será de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inciso 1º, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Ou seja, se para subtrair a coisa teve um rompimento ou destruição de obstáculo, a pena é aumentada de 2 a 8 anos e multa. É o que a gente chama de furto qualificado. Por que furto qualificado nesse caso? Porque ela supostamente invadiu uma propriedade. Vou trazer 2 exemplos para ficar bem claro. Imagina uma pessoa que entra num shopping, vê lá os produtos no balcão, pega um, coloca no bolso e sai. Esse é um furto simples. Ela não rompeu nada, não invadiu nada, ela só pegou para si e saiu. Um furto simples. Já um furto qualificado, uma pessoa que invade uma casa, rompe uma janela e aí pega um jarro e furta. São 2 exemplos. Os 2 casos são furto porque a diferença do furto e do roubo é que o roubo tem que ter grave ameaça à pessoa, nesse caso não teve, mas por ter tido um rompimento ou uma destruição de obstáculo, ele é majorado de 2 a 8 anos e multa. Então, supostamente, pelo fato da Luísa Mel ter pegado os animais para si, ela supostamente incorreu no crime do artigo 155, furto qualificado, uma vez que ela entrou na propriedade. Volto a repetir para as autoridades policiais, por que deixaram que ela levasse os animais? Luísa Mel, ela tem uma ONG, ela não é o IBAMA, ela não é um órgão público responsável, tá? De por que a autoridade policial deixou que ela levasse. Bom, pessoal, o próximo ponto que a gente vai analisar agora é se a Luísa Mel cometeu um possível crime de maus tratos aos animais. Por quê? Dos animais que foram apreendidos, teve a apreensão de 43 bulldogs, sendo que só restaram vivos 40 bulldogs. Ou seja, 3 bulldogs morreram no transporte entre o local do possível resgate dos animais até o Instituto Luísa Mel. Se nós formos na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, está previsto praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aí a gente tem que ir, no caso, para o parágrafo 1º, que diz: quando se trata de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo, ou seja, no que eu acabei de ler, será de reclusão de 2 a 5 anos e multa e proibição de guarda. Ou seja, pessoal, se a prática de maus tratos aos animais em relação a cães ou gatos, a pena é de 2 a 5 anos e não de 3 a 1 ano, de 3 meses a 1 ano, e além de multa, vai ter uma proibição de guarda. A pessoa não vai poder mais ter cão e gato. No caso da Luísa Mel, esse artigo não se aplica, porque supostamente o que se dá a entender é que os animais morreram por uma conduta culposa da Luísa Mel. Diferença de culposo e doloso. Doloso é quando eu tenho a intenção de praticar aquele crime, quando eu mato um animal por intenção. Culposo é quando eu não mato com intenção, mas sim por falta de cuidado, por falta de zelo, por falta de informação, e aí eu acabo incorrendo em um crime. No caso, supostamente, esses 3 bulldogs da Luísa Mel que foram mortos de forma culposa e não dolosa. Bom, então nesse caso, em relação a crimes ambientais pela suposta morte dos 3 bulldogs, a Luísa Mel não responderia, porque supostamente as suas condutas foram de forma culposa e não dolosas.
Bom, agora a gente entra numa outra seara que é um pouquinho mais delicada, que nem é em relação ao possível crime que foi cometido, mas em relação à complexidade da situação. Quando a Luísa Mel supostamente adentrou a propriedade, além dos bulldogs, que infelizmente 3 vieram a falecer, um outro animal que foi pego não no canil, mas sim na propriedade, ou seja, na casa mesmo, foi um borzoi. Borzoi é um animal extremamente raro, que não existe no Brasil, ele só é comprado do exterior, principalmente da Rússia, e para sua compra, primeiramente tem que vir com um chip de identificação. Isso vai ser importante porque eu vou falar logo mais. Mas enfim, o borzoi foi comprado por essa família, tá? Dona do canil, que tinha lá. Esse animal, inclusive, era o animal de uma criança com autismo. Ele era um animal totalmente vinculado a essa criança, no qual a criança pegou afeição. A questão é, quando a Luísa Mel supostamente adentrou a propriedade e pegou os bulldogs, ela também pegou esse suposto borzoi. Esse suposto borzoi tinha um chip de identificação, só que pelo que tudo indica, esse chip foi retirado, o animal foi dado como morto, mas a família encontrou o animal como sendo agora de propriedade de um dono de shopping. Como que esse animal foi parar com o dono de shopping, a gente não sabe, mas pelas identificações que foram vistas, parece que sim, o mesmo animal que a Luísa Mel tinha apreendido e depois dado como morto, foi entregue a um dono de shopping. O animal, que era de uma criança autista, foi passado para um dono de shopping. E agora a família está tentando reaver não só o animal, como processar a Luísa Mel. Vamos lá. Ao retirar o chip do animal, que já tinha a identificação, dá-lo como morto e depois criar um novo chip e passá-lo a outro dono, a Luísa Mel vai estar incorrendo em outros 2 possíveis crimes nessa situação. O primeiro é de falsidade de documento particular. O crime de falsificação de documento particular está previsto no artigo 298 do Código Penal, com a seguinte redação: falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ou seja, é proibido eu pegar um documento particular e o falsificar, por exemplo, um contrato. No caso, é o chip do animal. O animal, como eu disse, por ser exótico, ele vem com chip de identificação, para a gente saber toda a origem do animal. Como supostamente o animal foi dado como morto e agora foi reencontrado em uma outra família, teve-se, supostamente pelo que tudo indica, uma falsificação do documento de identificação do animal. Bom, o outro suposto crime que a Luísa Mel possa ter cometido é o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, que diz: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, o adquira, receba ou oculte. Nesse caso, uma vez que os animais foram adquiridos durante uma invasão de propriedade e um possível furto, ao fazer esse animal ir para um terceiro, ela pode estar incorrendo no crime de receptação, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então notem que toda essa situação da Luísa Mel pode estar incorrendo aí num crime no qual ela está utilizando da sua ONG para pegar animais e supostamente o vender a terceiros. A gente tem atualmente somente o lado dos detentores do borzoi, que atualmente estão pedindo o animal de volta. Eu vou postar no link da descrição o link para o Instagram dos possíveis donos do borzoi que estão em uma ação judicial o requerendo. Essas informações que a gente está passando, elas são adquiridas daí, então é pública, tudo que a gente está falando são informações públicas, mas que merecem mais repercussão, porque parece que não está tendo. O caso ocorreu em 2017 e ele só está tomando à tona agora, principalmente de alguns canais que estão começando a falar sobre isso. E ganhou mais força ainda com o caso da Luísa Mel e da Filó. Agora a gente vai tratar brevemente sobre o último caso de polêmica da Luísa Mel e da Filó. Esse caso eu não vou tratar tão a fundo porque ele está sendo mais divulgado, principalmente por um dos envolvidos ser um influencer. Mas existe um influencer chamado Agenor que tem em sua propriedade uma capivara denominada Filó, tá? E essa Filó foi apreendida inicialmente pelo IBAMA por uma suposta denúncia de propriedade animal silvestre, o que é crime, não se tem o que argumentar. Ter em posse animal silvestre sem a devida regulamentação é crime. A gente já tratou disso no vídeo sobre a Filó, mas a questão é a Luísa Mel. E qual a participação da Luísa Mel nesse caso? Supostamente, a Luísa Mel foi uma das pessoas que denunciaram o Agenor. Outro ponto, a própria Luísa Mel, em um de seus vídeos, fala que ela tentou ajudar o Agenor entrando em contato direto com o IBAMA. Mais uma vez, qual o poder dessa Luísa Mel em relação aos órgãos públicos? A gente já viu uma suposta participação ou facilitação da polícia para a Luísa Mel adentrar uma propriedade. E agora, a própria Luísa Mel argumenta que ela teve comunicação
ligação direta com o IBAMA para que fosse liberada a Filó do Agenor. Isso é um caso que ainda está sendo analisado, ainda está gerando repercussões. Atualmente a Filó voltou para o Agenor, está se resolvendo judicialmente, mas o ponto que eu quero tratar é qual a influência da Luísa Mel em relação aos órgãos públicos. Pessoal, do júri, o vídeo fica por aqui. Eu sei que não teve muitos pontos em relação à defesa da Luísa Mel, mas realmente, no caso em tela, com o que temos até o momento, não tenho o que se dizer em sua defesa, porque 3 animais supostamente foram mortos, mas claro, como eu disse, até em sua defesa, nesse caso ela não pode ser responsabilizada pelo crime de maus tratos, porque supostamente, pelo que tudo indica, foi um crime culposo, não teve a intenção dela. Um animal supostamente foi dado como morto e agora reapareceu, isso é um completo absurdo se realmente aconteceu, e a invasão de propriedade não tem justificativa para isso. Poderia ter um estado de necessidade, mas eu volto a relembrar para vocês, a polícia supostamente já estava lá, ela já estava tomando conta da situação, não tem um porquê uma pessoa invadir para alegar estado de necessidade, sendo que a polícia já estava lá. Esse ponto que eu queria tratar para vocês, deixo para vocês analisarem a situação, acessarem a página do Borzoi para entender mais o caso, qualquer novidade talvez eu traga para vocês. Então, se encerra o julgamento.